Muito bem, queridos irmãos, estamos aqui para a sexta lição desse trimestre. Uma alegria poder chegar até você, professor da classe de jovens ou aluno, que vem até aqui o podcast EBD em Síntese para ganhar mais subsídios para dar a sua aula. O podcast EBD em Síntese é promovido pelo DENEC e nós estamos aqui, a equipe de Ceará Mirim, para trazer esta contribuição. A lição de número 6 é aquela que tem o título Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Eu sou o pastor Kleber Maia e aqui está também o pastor Abdênego, que vai trazer a sua saudação inicial para os nossos ouvintes, acompanhantes aqui deste podcast. A paz do Senhor, pastor Abdênego. Pastor Kleber, a paz do Senhor também nossos internautas, em especial corpo de professores da EBD, dessa classe tão especial, que é a classe dos jovens, como muito bem falou o pastor Kleber, mais uma vez aqui com vocês, buscando juntos contribuirmos para que você possa levar melhores e maiores informações aos seus alunos. Hoje a nossa equipe, que geralmente é composta por 3, foi reduzida a 2 pessoas, mas eu creio que na próxima lição voltaremos com a formação original, né, das 3 pessoas. Amém, com certeza, assim cremos. Pois bem, nós vemos aqui que a lição vai falar, então, sobre um conceito muitíssimo importante, que é o reino de Deus. E a pergunta, então, para se fazer é o que é o reino de Deus, ou o que não é o reino de Deus, e nós precisamos conceituar isto. Parece que na cabeça dos fariseus que vêm até o Senhor Jesus, conforme o texto de Lucas 17 aí nos apresenta, eles estavam achando que o reino de Deus seria um reino terreno, um reinado político, e, portanto, estavam questionando ao Senhor quando viria o reino de Deus. Mas o que nós vemos pela teologia, pelo que o Senhor Jesus nos ensinou especialmente acerca do reino de Deus, esse é um tema muito presente na pregação, no ensino do Senhor Jesus. O reino de Deus não é uma questão política, não é uma questão terrena, não é uma questão geográfica. Alguns estudiosos, então, preferem chamar de reinado de Deus, porque o reino de Deus, na realidade, é aquele em que as pessoas estão submissas ao seu governo, ao seu domínio. O reino de Deus, então, nesse aspecto que Jesus vai ensinar, não é apenas o reinado sobre toda a criação, mas sim sobre aqueles que se submetem a este reinado. E, sem dúvida nenhuma, o grande problema dos fariseus é que eles estavam pensando no reino, mas não estava reconhecendo o rei. Mas não pode ter reinado sem rei, não é, pastor? Perfeito. Essa questão nós até entendemos, porque o período que eles viviam era um período de monarquia, né? Eles até tinham vindo da monarquia, então eles tinham um conceito assim bem claro do que era reino, mas reino terreno. Então, quando vem Jesus com a expressão reino dos céus, eles ainda não estavam conseguindo talvez compreender na sua totalidade que o reino de Deus estava numa dimensão muito aquém daquela que eles estavam acostumados. O conceito que eles tinham de reino era muito pequeno, muito reduzido, muito restrito, comparando com o que é realmente o reino dos céus. Eu vejo uma coisa muito interessante, como é importante você ter um conceito correto das coisas. Porque muitas vezes, não obstante você ter boas intenções, mas se os conceitos que você absorveu forem equivocados, as suas boas intenções não vão resolver. Então, essa questão é perfeitamente aplicável também à questão do reino dos céus. É importantíssimo, necessário, de vital importância, que aqueles que seguem a Cristo possam compreender o que é o reino de Deus, porque senão nós vamos ficar muito aquém dos benefícios, do entendimento e do alcance, da abrangência que esse reino pode nos proporcionar. Por isso, essa lição ela é muito importante
porque, não obstante termos passado aí cerca de 2.000 anos, ainda existem muitas pessoas que não têm um conceito correto do que é o reino de Deus. Perfeito. E veja que no próprio texto que nós estamos tomando como base, o texto de Lucas, capítulo 17, a leitura aqui foi feita do verso 20 ao verso 25, eu entendo que por problemas de espaço realmente físicos, né, na lição não dá para colocar o capítulo inteiro, nem mesmo a perícope inteira, que iria do versículo 20 até o versículo 37, mas é importante que os professores, com a sua classe, observem o texto e o seu contexto, porque essa é a melhor maneira de nós entendermos um determinado texto. Nós vamos ver, por exemplo, ainda no capítulo 16, o final, a parábola do rico e de Lázaro, onde o rico conhecia a lei, mas ele não estava no reino, ele não cumpria aquela lei. Nós temos, no capítulo 17, 10 leprosos. Todos conheciam a lei, mas somente um voltou para reconhecer o rei, dar graças a ele, dar graças a Deus, inclusive, né? Reconhecendo que Jesus era Deus, e, portanto, dos 10 leprosos, só um, de fato, entrou no reino, reconhecendo o rei, os outros apenas estavam seguindo o código da lei, mas não estavam presentes no reino. Os fariseus, que indagam Jesus sobre o quando do reino, eles também entendiam sobre reino, aliás, entendiam até sobre o que seria Deus ser rei, porque é uma figura que desde o Antigo Testamento, os Salmos tratam muito, né, de Deus como o rei, mas eles não entendiam que o reinado ele se define muito mais por uma questão de submissão do que por nascimento, por uma circunscrição geográfica ou coisa parecida. Tanto que Jesus, lá no Sermão do Monte, vai dizer que nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, o que implica, obviamente, em viver em conformidade, em submissão. O próprio Senhor vai dizer que entrar no reino tem exigências, arrependimento e fé. Crer que o rei realmente é aquele ali. Se não tiver essas condições, ninguém pode estar no reino, né? Perfeitamente. Agora, eu observo que essa confusão, ou essa falta de entendimento do que compreende o reino de Deus, era algo bem presente naqueles dias, porque o próprio texto principal da nossa lição aqui, que é Romanos 14, 17, quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, nós estamos aí quase, vamos arredondando aqui, quase 30 anos após o estabelecimento da igreja, e Paulo ainda faz questão de ressaltar para os crentes que estavam em Roma essa questão do reino, dizendo, olha, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Se ele está fazendo essa observação, é porque fica evidente que ainda não havia, mesmo entre aqueles cristãos, um conceito muito claro do que é realmente, do que compreende o reino de Deus. Então, ele ressalta, o reino de Deus não é comida e nem bebida, algo que era muito comum na convivência palaciana, né? Comida, bebida, festa, toda aquele apogeu, né? Todas aquelas festividades. E Paulo vai mostrando justamente para eles, fazendo-os entender que os valores do reino de Deus, eles estão numa esfera bem diferente. Porque enquanto ele está falando aqui de comida e bebida, aí Paulo agora procura levá-los para uma dimensão agora superior, mais justiça e depois paz e alegria. São três coisas aqui que são imprescindíveis para uma vida cristã, para uma vida de verdade. Primeiro, justiça. E é uma das coisas que vai caracterizar o reino de Deus. Justiça. E certamente o Senhor vamos estar falando mais sobre isso na frente. Mas justiça. Portanto, todo e qualquer princípio de injustiça
característica de alguém que ainda não compreendeu o que é o reino de Deus, né? Depois ele vai falar paz. É outra característica que aqui a gente ficaria a tarde inteira falando. E depois, alegria. Então, isso aqui, essas 3 colunas aqui, define, assim, com muita clareza, o que é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria. São valores que a gente não pode apalpar, são valores abstratos, mas que os seus efeitos são visíveis e muito visíveis. Então, eu creio que esse problema que os cristãos do primeiro século viveram, por incrível que pareça, quase 20 séculos depois, ainda precisam ser ressaltados, porque existem pessoas que compreendem talvez o que é igreja, compreendem talvez o que é uma instituição religiosa, mas ainda não compreendeu o que é o reino de Deus. Então, acho que um grande desafio que os professores terão que vencer é fazer ou ressaltar ainda mais essa questão para os seus alunos, para que eles compreendam o que é o reino de Deus, que é uma característica de quem realmente segue a Cristo. Não é, pastor Kleber? É verdade, pastor Abdênio. Uma questão importantíssima aí, que o senhor já destacou e que o Senhor Jesus vai destacar também no texto aqui, contrariando o pensamento dos fariseus, é que o reino de Deus ele não vem com aparência visível, não é? Que a Revista Corrigida diz aparência exterior e a Nova Almeida atualizada diz ele não vem com aparência visível. A questão de que o reino de Deus ele não se evidencia primeiramente por uma mudança no ambiente externo, mas uma mudança no interior das pessoas. Paulo destacou bem aí, não é comida nem bebida, são coisas que você vê, que você utiliza, que você mostra às pessoas, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria, ou seja, coisas que realmente vêm no interior da pessoa e não no exterior. O problema dos fariseus é que eles, primeiro, tinham esse apego à questão exteriorizada da religião, né? Mostrar a religião na aparência. E, muitas vezes, essa aparência estava desconectada do interior, quando o reino de Deus ele precisa começar no interior, na mudança no coração. E depois eles queriam, provavelmente, um reino com opulência, ou, para usar uma palavra muito usada hoje, com ostentação, né? Um reino que fosse evidente no poder político, né? no domínio, enquanto que o reino de Cristo ele se caracterizava pela simplicidade, né? O reino de Deus já estava ali, mas a característica nada tinha a ver com a ostentação que os fariseus estavam esperando. Ainda hoje a gente percebe que a ostentação é uma coisa que acaba afastando as pessoas que realmente precisam ou se sentem necessitadas, né? A ostentação é uma coisa que não beneficia aos verdadeiros necessitados, afasta as pessoas. Então, a ideia, como falávamos no princípio, da ostentação, que era próprio da visão de reino humano daqueles dias, todas as pessoas conheciam os servos do rei, todas as pessoas conheciam as pessoas que estavam ligadas à realeza, em primeiro lugar, pelas roupas que vestiam, pela maneira como se expressava, tudo isso caracterizava de uma forma distinta quem fazia parte da realeza e quem não fazia parte da realeza. Aí vem essa cultura, essa visão, ela vem atravessando os séculos. E como aqui vem a questão dos fariseus, que fazia parte também de uma elite religiosa, com os fariseus, eram os homens destacáveis do momento, e naturalmente se vestiam diferente, comiam diferente, andavam diferente. Aí Jesus, interrogado por eles, e talvez o próprio estilo de vida de Jesus, a maneira como ele falava, a maneira como ele se relacionava com as pessoas,
parecia já confrontar, sim, a ideia de reino que eles tinham. Então, quando interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, o que dá a entender claramente de que eles não haviam percebido que o reino de Deus já estava ali, né? Eram pessoas que eles tinham um conceito tão, digamos assim, tão seguro, que os impedia de ver que aquilo que eles estavam achando que ainda não tinha chegado estava diante deles. Então, Jesus, interrogado por eles, quando deveria vir o reino de Deus, Jesus responde: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque, na realidade, o reino já estava diante deles e eles não estavam observando, né? E Jesus diz: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E a gente pergunta como é que uma coisa tão grande, tão gloriosa, anunciada durante séculos, chega e está diante das pessoas e elas não reconhecem. Elas não têm a percepção de dizerem: o reino de Deus chegou. E não estamos falando de pessoas leigas, estamos falando de homens que detinham o conhecimento, homens que estudavam, homens que estavam diariamente, pelo menos, manuseando o texto, procurando interpretar, e, no entanto, o reino de Deus está diante deles e eles não conseguem observar. E a pergunta que fica é: será que isto ainda acontece nos dias de hoje? Perfeito. É uma questão que eles não conseguiam compreender, é que o que marca a existência do reino é a presença do rei. O rei estava presente, só que eles não conseguiam reconhecer isso e, portanto, não entendia que na pregação de Jesus ele mesmo já havia anunciado, aliás, no seu precursor, o João Batista já anunciava que o reino de Deus estava chegando. E nós temos, na forma como a teologia desenvolve esse tema, a ideia de exatamente do já e o ainda não. O reino de Deus já estava presente com Cristo, mas como o próprio Senhor apresentou nas parábolas de Mateus 13, ele às vezes parecia com uma planta que ainda ia crescer, um fermento que ainda ia se desenvolver, como algo que ainda não havia atingido o seu apogeu, sua existência de uma forma maior. E aí, então, nós temos uma diferenciação entre a presença do reino já em Cristo, a forma atual, e a presença do reino numa forma maior que aconteceria somente na consumação do reino. Então, tem o reino atual e o reino escatológico, só que o Senhor Jesus, no texto, vai exatamente falar sobre quando viesse o Filho do Homem. Duas pessoas estariam numa cama, dois estariam no campo, um seria levado, o outro seria deixado, e iria acontecer como aconteceu no período de Noé, quando as pessoas estavam desatentas e não estavam preparadas, então, para aquele momento. E aí nós percebemos que o reino de Deus já existe agora, mas nós estamos esperando um momento em que o reino vai se manifestar de uma forma ainda mais forte, mais poderosa. Porém, quem não estiver hoje vivendo no reino não vai poder entrar na forma poderosa do reino. Ele está no reino hoje, ou não estará no reino na sua forma mais visível. Por isso que Jesus, na realidade, aproveita aqui para dizer que nós precisamos estar já no reino hoje e preparados para o reino que ainda virá, não é verdade? É verdade. O senhor destacou muito bem que a participação na plenitude do reino vai depender de reconhecermos o reino hoje, quando ele ainda não alcançou a sua plenitude. É evidente. E muitas vezes a falta
dessa percepção se dá, como eu falei no princípio, por conceitos equivocados do que é o reino dos céus. Então, é muito importante que tenhamos claro, evidente, segundo a palavra, não segundo o que eu quero, segundo o que eu penso, segundo o que eu acho, o que é o reino de Deus. Porque quando se trata das coisas espirituais, quando se trata das coisas divinas, nós precisamos entender o seguinte: o que eu penso, o que eu acho, está num grau de relevância infinitamente inferior àquilo que a Bíblia diz que é. Não importa, mas eu pensava, eu desejava, eu queria que fosse, que o reino de Deus tivesse essas características. Isso não depende de mim. Isso não depende de ninguém. O próprio Deus já estabeleceu e nós precisamos ter essa humildade, essa percepção para entendermos que uma das características do reino de Deus é a questão da simplicidade, não é? É tanto que no primeiro tópico da nossa lição, a gente vai ver justamente no primeiro subtópico que uma das coisas que é muito ressaltada é a simplicidade do evangelho do reino. Tudo que diz respeito ao reino de Deus é simples, não é simplório, é simples. Nada de ostentação. Quem quiser ser o maior precisa ser o menor. Você precisa ter disposição para servir. Não há necessidade de estar empurrando ninguém, de estar brigando com ninguém, de fazer esforço para aparecer na frente de A, na frente de B. O reino tem uma característica que você não consegue participar desse reino e ver a grandeza desse reino se você não nascer de novo e a partir daí do novo nascimento, você começa a observar o reino pelas lentes da palavra. Porque, naturalmente, nós estamos numa cultura que vai na contramão disso aí. Você para se tornar reconhecido, aplaudido, então, o caminho é a ostentação. É por isso que tem pessoas que compram o que não pode, com dinheiro que não tem, para impressionar quem nem conhece. Porque o que vale é a questão da ostentação. Aí Jesus manda aprender com ele. Aprenda de mim, primeiro, a questão da simplicidade, né? Questão da humildade. Então, como é linda, a lição tem muito a nos ensinar, porque falar do reino de Deus é coisa extraordinária. É verdade. E aí, desde o princípio, a gente vem ressaltando a importância de se entender o conceito de reino, o que o reino exige, porque quando isso não é bem compreendido, então as pessoas começam a estabelecer elas próprias as condições para o reino, em vez de observar as condições que o rei estabelece. Parece que era o que estava acontecendo ali em Roma, quando o apóstolo Paulo vai corrigir essa percepção das pessoas, porque numa igreja onde havia um misto de judeus e gentios, uns achavam que o reino de Deus tinha que ser cumprido através de determinado tipo de alimento, que não podia se comer isso, aquilo. Outros achavam que o reino de Deus era você, ou estar no reino, implicava em você reservar certos dias especiais e tudo mais. E, no entanto, o apóstolo Paulo vai dizer que estar no reino, muito mais do que essas questões aí aparentes, exteriores, tem a ver com a atitude do coração, que você precisa trabalhar para a edificação dos outros e não se constituir juiz, porque tem gente que diz que está no reino, mas parece que ele que assumiu o papel de rei ou de juiz e vai julgar e vai estabelecer as normas e tudo mais. Mas, como o senhor já estava comentando, o reino de Deus, Paulo vai dizer, é justiça. Justiça aqui tem a ver com o que é correto, viver o que é correto, fazer o que é correto, só que não é o que é correto segundo o meu juízo, mas segundo o juízo de Deus, é lógico. O rei é que estabelece as regras do reino e a gente tem muitas vezes aí grupos, né, ao longo da história da igreja, nós vemos muitas vezes, e no próprio ambiente que Jesus está, gente que queria estabelecer as suas regras para o reino.
Mas uma questão que é primordial, se você está no reino, você tem que entender quais as regras que o rei estabeleceu. Se não viver de acordo com elas, então não é o reino de Deus. Isso é verdade. Inclusive, pastor Kleber, quem vai viver em uma outra nação, não estou dizendo uma viagem turística, mas quem sai do seu país para um outro país, uma das primeiras recomendações é procure conhecer as leis que regem o país para onde você vai, porque não será as leis que terão que se adequar a você. Você precisará se adequar às leis. Eu vivi uma experiência interessante quando estávamos morando na Colômbia, e eu cometi uma infração no trânsito, né? Porque entrei numa área que não deveria ter entrado, apesar de estar sinalizado. E o guarda apitou, eu parei o carro, ele se aproximou, pediu os documentos, e eu tentei justificar que a infração que eu havia cometida, porque eu era um estrangeiro e não estava, digamos assim, muito familiarizado com... Ele disse, isso não justifica. Se o senhor é um estrangeiro e veio residir na Colômbia, o senhor deveria ter estudado, porque a Colômbia não vai se adequar ao senhor. O senhor precisa se adequar às leis da Colômbia. E foi penalizado. Eu ia dizer o que mais? Havia cometido um erro, estava errado. Então, na questão do reino de Deus, a gente tem uma experiência como essa, e não muda. Então, fazer parte do reino de Deus é um privilégio extraordinário. Mas eu não vou ter autoridade para estabelecer leis nem princípios no reino. Porque o reino já tem leis e as leis do reino são imutáveis. Os valores do reino são imutáveis. Os princípios do reino são imutáveis. Por isso, o título da lição é muito sugestivo, porque ele vai dizer quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. E quando a gente fala compreende, dá a entender que é alguém que sentou, ouviu uma explicação que foi dada e agora pode dizer, eu entendi, eu compreendi o que foi, aquilo que me foi ensinado. Então, seguir a Cristo sem compreender as leis do reino, fatalmente vai implicar no que nós muitas vezes temos visto. Criação de coisas que Deus nunca determinou, conceitos humanos confundindo com conceitos divinos, pensamentos que muitas vezes não se harmonizam com a palavra, porque o fato de ser um líder, ou o fato de ter alguém sobre a minha liderança, isso não me dá nenhuma autoridade para criar novas leis, implantar novas leis, falar de novas leis, porque no que diz respeito ao reino de Cristo, elas já foram todas estabelecidas. O que nosso trabalho, muitas vezes, é justamente desconstruir na mente de pessoas que eu diria bem intencionadas, mas que absorveram conceitos equivocados e isso tem estragado, tem trazido prejuízo à própria pessoa e àqueles que muitas vezes lhe escutam e que lhe rodeiam. Então, quem segue a Cristo é de fundamental importância compreender o reino de Deus. E só para fechar esse ponto aqui, pastor Kleber, uma coisa que eu vejo que houve essa preocupação em Cristo. Jesus chama homens que não eram dados a, digamos, a leitura da lei como eram os escribas nem os fariseus. Na maioria deles eram pescadores, homens que viviam da pesca. E Jesus os chama para ser embaixadores do reino, representantes do reino. Mas antes que eles fossem enviados com a mensagem do reino, Jesus fez questão de tratar com eles individualmente, transmitir para eles o que era o reino, as leis do reino, para que eles tivessem convicção daquilo que iria ensinar, para que aqueles que lhes ouvissem compreendessem realmente o que é seguir a Cristo, o que é seguir. Porque se nós não tivermos isso em claro,
não importa quão boas sejam nossas intenções, nós não alcançaremos os nossos objetivos tão almejados. É verdade. E aí parece que a igreja em Roma, ela entrou numa rua proibida e o guarda, o apóstolo Paulo, parou e foi explicar que não era para andar por ali, porque eles estavam tentando entender o reino a partir de como você vive nas questões do dia a dia, enquanto que Paulo vai dizer que o reino pode ser visto no que você vive, mas não nessas questões de comida e bebida, e sim nas questões de você tratar as pessoas. O reino exige dos seus súditos que haja graça, que haja generosidade, que haja empatia, porque, na realidade, nós só entramos no reino por causa disso. E o que ele vai dizer é, assim como Jesus acolheu, recebeu, perdoou, então vocês precisam agir da mesma forma. É algo parecido com o que o Senhor vai ensinar em Mateus capítulo 18, a parábola do credor incompassivo, que alguém foi perdoado, mas quando saiu na porta não agiu com o mesmo princípio que ele foi tratado. Ele recebeu graça, mas não viveu esta graça numa dimensão muito menor, inferior. Então, entrar no reino é algo maravilhoso. A lição traz aí um conceito que o pastor Claudionor de Andrade traz, que me parece não exatamente o que é o reino, mas quais são as bênçãos de estar no reino. Mas o reino não tem só bênçãos, o reino tem também responsabilidades, e a principal delas é exatamente nós entendemos que, por termos recebido por graça, nós precisamos também agir com graça, com misericórdia, com bondade, com generosidade. A ideia de excluir as pessoas em vez de trabalhar para edificá-las é contrária àquilo que o reino ensina e, portanto, isso não é reino de Deus, é o que o Paulo está explicando aos romanos, né? Perfeitamente. E, como o senhor bem falou, importante ressaltar isso, porque o reino de Deus é um reino de amor, sem dúvida alguma. Disse o pastor Juan Carlos Ortiz, em seu livro Discípulo, que o amor é o oxigênio do reino. Então, não se pode falar do reino de Deus sem que não falemos do amor de Deus, e, naturalmente, esse amor que foi derramado em nossos corações deve ser uma marca do cristão, daqueles que fazem parte do reino. Agora, ao mesmo tempo que o reino de Deus é um reino de amor, e quando a gente fala de amor, nós estamos falando sempre da atitude, é impossível você falar de amor sem falar de dar, sem falar de doação. Quando João vai descrever essa questão do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a primeira coisa que ele mostra como evidência desse amor é a atitude doadora, que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, ao mesmo tempo, como muito bem falou o senhor há pouco, é um reino de exigências. É um reino de exigências. Agora, é aí onde está a questão. As exigências do reino devem ser as exigências de Deus, e não as minhas exigências. Porque, às vezes, nós confundimos exigências pessoais com exigências divinas. Então, a nossa maior e verdadeira preocupação deve ser, em primeiro lugar, procurar corresponder como um súdito desse reino às exigências divinas. E se nós atentarmos para isso, nós vamos observar que as exigências humanas, elas vão sempre ter que ficar, quando necessária, numa posição secundária. E nunca o contrário, porque às vezes, se não tivermos cuidado, nós colocamos as nossas exigências no reino no mesmo padrão das exigências divinas. Eu acho muito lindo quando Paulo, escrevendo nas suas epístolas, tem coisa que ele é muito, muito claro. Ele diz, isso aqui é o Senhor que está dizendo. Isso aqui é exigência divina.
Isso aqui é um parecer meu. Mas, apesar de ser o mesmo homem que está falando sobre o mesmo assunto, mas ele tinha muito em claro do que era exigência divina e o que era uma orientação pastoral ou apostólica. E veja que é muito importante vermos aqui que há esse trinômio no que é a característica do reino, que ele fala de justiça, paz e alegria. Logicamente que, da forma como ele coloca, nós entendemos que, e pelo contexto que ele está falando, Romanos 14, 15, é que nós devemos buscar não uma das três coisas, mas as três coisas ao mesmo tempo. Então, justiça, sim, vamos fazer o que é correto. Porém, isso não pode ser algo que perturbe, tire a paz do ambiente que está sendo, em que ali o reino está sendo promovido. E nem roube a alegria de estar no reino. Que, às vezes, alguém foca muito na justiça, mas perturba os outros demais e os obriga de uma maneira que não há alegria, ou alguém foca que o reino, estar no reino é viver na terra do não. Não faz isso, não faz aquilo, e parece que rouba a alegria de viver no reino. Mas é preciso buscar um equilíbrio, não é? Justiça, sim, temos que fazer aquilo que o rei quer, é ele quem determina as regras, senão não é o rei. Mas também Paulo diz que deve haver a paz, buscar a edificação uns dos outros e a alegria, né? Entender que cumprir o que o rei pede não é um sacrifício por estar abrindo mão de uma vida melhor. É você fazer o que, na realidade, é a vida melhor, é o padrão de vida que o rei estabelece. E eu fico preocupado quando eu vejo algumas igrejas que parece que ainda tem alguns romanos por aí que roubam a alegria para que haja a justiça, ou, às vezes, abrem mão da justiça para que haja paz, mas manter esses três aqui é fundamental, porém, só é possível por causa do Espírito, e isso é uma questão muito, muito interessante para se compreender, não é? É verdade, esse equilíbrio nessas três áreas é algo imprescindível, necessário, e não será possível se a pessoa não tiver passado pelo processo do novo nascimento. À medida que o homem fazer isso na força do braço, fazer isso no âmbito do homem natural, ele sempre vai, e é isso que a gente tem visto, ele sempre vai se encaminhar desproporcionalmente para uma área, como muito bem você falou, justiça. Não é nem justiça, as pessoas se tornam quase como justiceiros, né? Exagera. A gente via muito isso no farisaísmo, entre os fariseus. O farisaísmo não era a justiça comum, eles eram uma coisa opressora, que o próprio Jesus disse: vocês colocam um fardo tão pesado na vida das pessoas que nem vocês mesmos conseguem levar. Era uma ênfase exagerada em princípio de justiça, que se não era suficiente o que a lei exigia, eles ainda tinham a tradição e acrescentava coisas baseado no que achavam, no que pensavam. Que chegava ao ponto de roubar a paz das pessoas, porque as pessoas não conseguiam alcançar aquele patamar, elas não conseguiam desenvolver aquele padrão de justiça. E se rouba a paz, naturalmente, como consequência, aonde não existe paz, não existe alegria. Porque a alegria vem como resultado da justiça, a justiça cometida ou praticada dentro desses parâmetros da palavra. Ela gera paz porque você dá uma resposta satisfatória a Deus, a sua consciência, aquilo gera paz. Estou em paz com Deus, estou em paz com os meus irmãos, não é? E quando você é alcançado por essa paz gera justamente a alegria. E eu acho muito importante, e não só a citação dessas três colunas, mas a ordem como elas são citadas. Justiça, paz e alegria. Porque sem justiça não haverá paz. Qual é
é o motivo principal das guerras, dos conflitos, sejam eles em escala mundial ou em escala congregacional ou mesmo no ambiente doméstico. Qual é a causa principal dos problemas? Alguém vai dizer, houve injustiça, não é? É um pai que tratou o filho como não deveria tratar, é a esposa que não recebeu aquilo que tinha direito. Bem, aí esse princípio quebrado, aí rouba a paz. E a paz sendo roubada, nunca haverá alegria. Mas quem segue a Cristo compreende isso, porque recebeu uma mente transformada, mudada, que compreende, meu Deus, eu preciso ser justo? Preciso praticar justiça? Sim, preciso. Não é porque isso vai ser bom, não é minha justiça, não é que vai ser bom só para mim, porque quando é bom só para mim não é justiça, não é? Muitas vezes tem que até nos, digamos Abrir assim, mão de alguma coisa, né? Vamos na direção oposta àquilo que nós mesmos, como pessoa, gostaríamos, mas é questão de justiça. Mas se a gente for só aqui, a gente ficaria a tarde inteira, pastor Cléber, e tem umas coisas para a gente comentar, né? E é muito interessante porque é sempre muito bom ressaltar, Paulo diz, justiça, paz e alegria no Espírito. Nós nunca conseguiremos atingir esse padrão, né, esse nível, se não for pela ação do Espírito Santo em nós. Se formos simplesmente no ambiente em que o homem quer estabelecer, ou se nós quisermos nos esforçar para fazer isso só pela nossa própria força, não conseguiremos. É verdade, é verdade. É no Espírito, é muito importante ressaltar isso. E ainda, o que aconteceu em Roma tem um reflexo parecido do que estava acontecendo também em Corinto, depois que o apóstolo Paulo passou por lá, onde tinha um grupo que o nosso comentarista aqui chama de superapóstolos, e que eles estavam querendo se promover, porém, às custas daquilo que era a fama ou o legado de fé do apóstolo Paulo naquela igreja. E essa autoafirmação em detrimento do outro, isso, obviamente, nem é justiça e nem muito menos traz paz e alegria. E o apóstolo Paulo ele vai fazer uma defesa muito importante do seu ministério nessa segunda epístola aos Coríntios, porém mostrar que o reino de Deus ele implica numa vida de doação, de dedicação. Paulo deixa claro aos Coríntios que ele se gasta em prol deles, que ele, para que eles fossem exaltados, ele iria se diminuir, que ele está se doando àquela igreja. Então, o que é importante aí os nossos professores destacarem e cada crente entender que estar no reino de Deus não é buscar uma autoafirmação, mas muitas vezes até reduzir essa nossa força e a nossa fama para que possa haver também crescimento de outros, e especialmente uma característica que não havia lá nos superapóstolos e que ainda hoje nós vemos na igreja, é alguém que quer crescer, mas com características de insubmissão, de rebeldia, e isso não combina com o reino de Deus de forma nenhuma. Justamente são conceitos equivocados do que é o reino de Deus. Eu achei muito interessante aqui o título do terceiro tópico, porque fala de vivendo o reino. Não é vivendo no reino. Porque você pode viver, entre aspas, no reino ou no meio do reino e não ser parte do reino. Está ali no meio, mas não é. Então, viver o reino faz toda a diferença. E você não consegue viver o reino se você não tiver compreendido
quais são os valores que regem o reino de Deus. Então, Paulo, ele faz essa carta de Paulo é uma carta muito interessante, como muito bem falou o senhor, pastor Cléber, que é uma defesa do seu apostolado, é uma carta que ele fala muito de sofrimento, de renúncia. O capítulo 11 é um capítulo que Paulo abre um parênteses ali, e ele pede licença para fazer isso, né? Como se diz, eu queria que você me permitisse aqui fazer uma coisa que não é comum, mas eu quero para vocês terem uma ideia do que é o ministério. Quando Paulo escreve essa carta, nós compreendemos que ele estava aproximadamente na metade do seu ministério, né? Ele teria ainda pela frente, pelo menos, mais 2 prisões, e ele já descreve ali um quadro de sofrimento que a gente diz, meu Deus do céu, nós estamos vivendo, muitas vezes, no oásis, e às vezes lamentamos porque nos falta um copo com água. Mas mostrando justamente qual é a visão do reino. A visão do reino não é a visão de autopromoção. Nunca foi e nem será. Se alguém busca o reino, busca o evangelho para fazer sucesso, para se tornar conhecido, para que as pessoas lhe aplaudam, para ganhar dinheiro, essa pessoa não compreendeu o que é reino. Nunca compreendeu. Não, porque esses são conceitos do mundo. Esses são conceitos puramente mundanos. Então, você quer dizer que você não pode ser abençoado, não pode se tornar famoso, de repente, isso aí pode ser consequências do seu trabalho, mas não o resultado da sua busca. Porque o propósito do evangelho não é autopromoção, é promover. Promover a quem? Promover a Cristo. Promover o evangelho. O conceito de João, o Batista, continua em evidências nos dias de hoje, para a vida daqueles que estão vivendo o reino. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quem tem a primazia no reino não sou eu, é ele. Então, esse conceito, muitas vezes, equivocado do que é ou do que são os valores do reino de Deus, tem feito com que nós tenhamos uma geração de frustrados em nosso meio. Não porque eu não alcancei a fama que eu esperava, porque eu não cheguei onde eu queria chegar, porque eu não sou a pessoa que eu imaginei que seria, porque muitas vezes as pessoas geraram expectativas que Jesus nunca falou delas. Eu acho uma coisa linda no reino, é porque Jesus nunca gerou falsas expectativas em ninguém. Se alguém cria suas expectativas, bem, ele mesmo é o responsável por elas. Jesus, o reino, não trata disso. Porque quando a gente vai ver a história desses homens, seja Paulo, Pedro, a geração apostólica, os que vieram depois, você vai ver que foram ministérios marcados muito mais por sofrimento do que por glórias, né? Isso, eu estava falando sobre, deixa eu ver, olhar aqui para a hora, pastor Kleber, eu acredito que a gente já está marchando para o final, mas é muito importante a gente ter essa convicção para que nós não contribuamos na geração de pessoas mimadas no Evangelho. Pessoas que vivem num mundo de Bob, o maravilhoso mundo de Bob, que é aquele personagem de desenho animado. As pessoas criam uma bolha, e ali imaginam, e ali sonham, e ali pensa que o Evangelho é aquilo, pensa que o reino de Deus é aquilo, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai observar que muitas vezes parece que sofrimento, perseguição, injustiças humanas vão caminhando lado a lado enquanto nós seguimos para os céus. Porque o mesmo apóstolo Paulo, que recebeu revelações extraordinárias e que foi necessário, e que eram coisas tão sublimes, aí em seguida, aí recebe aquele espinho na carne, ele diz, isso aqui foi para que eu não me exaltasse. E aquilo não fez com que Paulo deixasse de ser mais crente do que era, nem o tornou mais crente do que ele pensava que era. É questão de equilíbrio. Quando você compreende o que é o reino, então você não vai se frustrar, não vai se decepcionar se as coisas não funcionaram como você imaginou que elas poderiam funcionar. Porque o mais importante
você sabe que será o resultado final. É verdade. E essas coisas acontecem, e é importante a gente destacar, né? Não coloque os novos convertidos para ler 2 Coríntios antes de outros textos, porque senão ele pode desistir, né? Mas esse sofrimento que o apóstolo Paulo descreve e tudo mais, é importante a gente entender que o propósito de Deus é que quem entra no reino se torne cada dia mais parecido com o rei. É tornar-nos parecido com Jesus, que todo esse processo muitas vezes vai acontecer na nossa vida para tirar exatamente aquilo que nos tornaria diferentes do rei. E é interessante como o apóstolo vai tratar daqueles super apóstolos que se achavam muita coisa, porque isso é totalmente contrário ao conceito do reino. Eu querer crescer, aparecer, derrubando os outros. Tem gente que pode até estar no trono, mas não está com o rei. Ele está no comando ali humano, mas ele tem que ter as características do reino para que ele possa realmente ter a autoridade espiritual que o rei concede a todos. E é muito importante que nós busquemos compreender a característica exigida por Cristo daqueles que se submetem ao seu domínio. Estar no reino implica em mudanças, e mudanças tais que vão ser vistas não por uma questão de práticas relacionadas a ser diferente do mundo no que come, no que bebe, essas coisas, mas especialmente em práticas que mostram um caráter diferente do caráter do mundo. O mundo precisa olhar para a igreja, para os crentes, e entender que nós estamos debaixo de um outro código de conduta, estamos debaixo de outras regras e, portanto, vivendo de uma forma diferente de como eles vivem, porque se a igreja disser que está no reino, mas estiver vivendo no código dos homens, então nunca nós vamos, de fato, ser embaixadores do reino, porque embaixadores promovem o seu reino com as suas características, e a igreja precisa viver isso. É um tempo de nós destacarmos bem aos nossos jovens. Nós precisamos ser diferentes do mundo. E se isso não acontecer, o mundo não verá Cristo em nós. Na realidade, nós hoje somos a Bíblia que o mundo lê, né? Então, o que é que as pessoas estão lendo quando olham para o meu comportamento, para a minha entrada, para a minha saída? Porque o que eu diria que hoje o que está faltando não é mensagem falada. Nós nunca tivemos tantas mensagens faladas no YouTube, no Face, nas redes sociais. Nós estamos precisando de uma mensagem vivida, de uma mensagem prática, que alguém olhe para nós, e pode ser que não estejamos sem gravata, sem um paletó, sem uma Bíblia, mas que alguém olhe para nós e pelas nossas atitudes na fila de um banco, na fila de um supermercado, no trânsito, alguém diga: esse homem realmente é um súdito do reino de Deus. Eu concluo a minha participação lembrando aqui a história daquele expedicionário chamado David Livingstone, quando foi enviado para a África. E ali, numa época em que as pessoas de pele escura, como eram os africanos, eles, para muitos, não eram nem considerados humanos, nem alma tinha. Era um período terrível. E aquele homem, vindo da Inglaterra, né, um país dominador, conviveu com aqueles homens, ainda que, a priori, seu trabalho não era um trabalho missionário, mas um trabalho de reconhecimento, identificar, mapear a África, mas ele entendeu que poderia ser um missionário. Conviveu com eles, tratou-os com humanidade, lidou com eles como deveria um cristão lidar, independente da cor, do extrato social, da falta de conhecimento acadêmico, da intelectualidade. Conviveu com eles, falou-lhes de Cristo, a tal ponto de que, quando ele morre, pediu para que o seu corpo poderia ser levado para a Inglaterra, mas o seu coração deveria ficar na África. E, tempos depois, a Aliança Missionária Britânica
envia uma expedição para aquela mesma área, para saber se havia ficado algum legado espiritual daquele homem. E ao passar por uma tribo e o missionário começa a falar de Jesus, falando das características de Jesus, e quando ele falava, alguém se levanta e diz: este homem que o senhor está falando, ele já esteve conosco, ele conviveu conosco. E alguém diz: mas não pode, porque ele viveu há 2.000 anos atrás. E depois, quando eles procuraram descobrir, aqueles nativos estavam confundindo David Livingstone com Jesus. Hoje, muitos daqueles que se identificam como cristãos e como missionários, o seu procedimento leva as pessoas a deduzirem que nada ele tem de Deus, parece mais com o filho das trevas do que com o filho da luz. Que possamos fazer o contrário, que possamos ser diferentes, que possamos dar uma demonstração clara, não no culto das igrejas, mas no nosso viver diário, que somos alguém que compreendeu o que é o reino de Deus. Amém. Que possamos, de fato, demonstrar que somos súditos, né? Através de uma vida de humildade, uma vida de quem procura edificar o outro e não se autopromover, de quem procura levar o amor de Deus e, muitas vezes, abrir mão de alguma coisa para que o outro possa estar melhor, estar bem. É interessante ver como Paulo vai estabelecer não a lei do mais forte, mas a lei do mais fraco. Se o mais fraco não pode conviver com isso, o mais forte deve abrir mão para que o mais fraco não morra espiritualmente, e assim deve ser o nosso viver. Pastor Abdênico, uma lição realmente muito rica, muito importante, uma alegria poder estarmos aqui juntos. Agora, por favor, suas considerações finais para nós encerrarmos aqui este podcast. Verdade, nossa palavra de gratidão, eu espero que de alguma forma possamos contribuir com a sua vida, caro professor, que você possa tirar algum subsídio, enriquecer sua aula. Se você conseguiu fazer isso, eu entendi que nós cumprimos nossa missão. Reconhecemos as nossas limitações, mas entendemos também que nós temos um grande aliado nesse trabalho todo, que é o Espírito Santo de Deus. Pastor Kleber, mais uma vez, obrigado. É um prazer sempre poder estar aqui ao seu lado, contribuindo, somando de alguma forma. Louvo a Deus por sua vida, pela instrumentalidade de Deus que o senhor tem sido, pelo conhecimento que tem adquirido. E agradecer também ao departamento geral, né, do nosso ensino, TENEC, na pessoa do pastor Reinaldo Odilho, e todo esse grupo de pessoas que tem se disponibilizado para fazer esse trabalho tão excelente. Um grande abraço, a paz do Senhor, e nos veremos na lição de número 9. A paz do Senhor, queridos. Amém. Uma alegria, pastor, estar aqui e agradecer também ao DENEC, a esta equipe, uma equipe muito grande que tem se levantado para trazer aos professores esses subsídios. Deus abençoe o senhor, seu ministério, abençoe os nossos queridos professores e aqueles que são alunos, mas que vêm aqui também buscar subsídios para compreender esse tema. E até a próxima lição, a de número 9, quando nós estaremos aqui, a equipe de Ceará Mirim, trazendo mais uma vez a nossa contribuição. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.